Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Continuando, o estudo da semana de terça-feira, Deus prepara tudo. Deus prepara tudo para os seus filhos, Então, nós vamos continuar esse estudo. É o segundo estudo, Parte 2. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais esse estudo que o Senhor está nos dando para crescermos no seu conhecimento e na sua verdade. Todos aqueles que têm acompanhado todos esses estudos, eu tenho certeza que estão bem firmes no Senhor, porque estão comendo um alimento sólido, estão comendo um alimento forte, estão comendo a sua palavra revelada. E assim que possamos estar cada dia mais firmes e fortes no Senhor, para resistirmos o dia mau. Assim eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, começando mais esse estudo. Então, Deus prepara tudo. Devido a ele ter se omitido de ensinar os seus filhos no caminho do Pai Eterno e de discipliná-los na hora correta, Deus rejeitou os filhos de Eli e toda a sua casa, pois Eli colocou os seus filhos como prioridade de sua vida, rejeitando assim a palavra de Deus. Então foi isso que Eli fez. Priorizou os seus filhos e negligenciou a palavra de Deus e a justiça, porque ele era juiz. Então Deus iria preparar para si uma outra pessoa que seria melhor do que a casa de Eli. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículos do 35 a 36, nos diz assim, 35 ao 36. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Então, esse sacerdote, ele iria andar sempre diante do ungido de Deus. E quem é o ungido de Deus? Jesus. Jesus é o ungido de Deus, ele diz isso, Quando ele se revela para os judeus. Então, ele lê a profecia de Isaías em relação ao ungido de Deus, lá na Galileia, e ele diz, essa profecia se cumpriu em mim. Então, Deus está dizendo que ia suscitar um sacerdote que fosse segundo o coração dele, e que esse sacerdote, esse líder, iria andar diante do ungido de Deus. Deixa eu ler mais uma vez aqui. E Deus diz, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Então, esse seria o sucessor da casa de Eli. Então Deus, vendo como Eli e seus filhos tratavam as coisas de Deus e a nação de Israel, logo Deus começou a preparar tudo para o substituir, para o substituto de Eli e sua casa, substituir os sacerdotes Eli e seus filhos. Então, Deus começou a preparar tudo. Começou a preparar a pessoa que iria trazer este substituto de Eli.
Primeiro Deus trabalhou na terra, ou melhor, no ventre que Deus iria formar este substituto de Eli. Então, Deus primeiro trabalhou na mãe do substituto de Eli. A terra era a mãe, era o ventre que iria gerar esse substituto. Primeiro Samuel 1, do 1 ao 2, nos diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então preste atenção o que Deus faz. Deus deixou Ana estéril, sem poder ter filhos. E a outra filha de Eucana, a outra mulher de Eucana, tinha filhos, mas Ana não. Então, é nessa situação que Deus trabalha. Ele trabalha para que os seus objetivos sejam alcançados. Então, em Samuel 1 e 2, nos diz que Eucana tinha 2 esposas. Uma estéril, que se chamava Ana, e a outra tinha filhos e filhas. No versículo 5, nos diz assim: Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Então, o que esse verso nos diz? Esse verso nos diz que Eucana amava mais a Ana, mas o Senhor tinha deixado Ana estéril. Quer dizer, Eucana, vou ler aqui os versos do 3 e 4 para entender o 5. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Então, na hora da divisão do alimento, Eucana dava mais para Ana do que para Penina, porque Eucana amava a Ana, mas a Penina era só a segunda esposa que gerava filhos, porque Ana era estéril. Então, diz que Ana era estéril. Então, o ventre de Ana não poderia ter filhos. O ventre de Ana é comparado à terra. Então, Ana era comparado com uma terra que não produzia. Então, Deus começa fazendo milagre aí, nesse lugarzinho, onde não existe vida, onde não existe condição de ter frutos. Deus trabalha, mas Ele vai trabalhando a pessoa por um todo. Então, no versículo 6, diz assim: E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Então, Penina, ela provocava a Ana,
ela zombava de Ana, porque Ana era estéril. E naquele tempo a mulher que não podia ter filho, ela era desprezada. Às vezes o marido até abandonava ela, dava carta de divórcio porque ela não podia ter filho, casava com outra mulher, como foi o caso de Eucana. Então essa Penínia, ela exagerava na provocação a Ana. Ela provocava a Ana, zombava de Ana, porque Ana não podia ter filho. Ana vivia um deserto, embora o seu marido a amasse muito, mas Deus a deixou estéril, pois Deus estava trabalhando primeiro a terra ou ventre de Ana, para que Deus colocasse nela, na terra, o ventre, o fruto que seria o melhor para Deus. Então, Deus está trabalhando a vida, o espiritual de Ana, para que Ana pudesse trabalhar, ensinar, educar o seu filho, que Deus iria colocar no seu ventre, então ela ia, primeiro Deus estava trabalhando com ela, para depois ela trabalhar com seu filho. Deus faz tudo direitinho. Mas também Deus estava moldando a alma e o espírito de Ana para ter com ele, Deus, uma experiência íntima e marcante, para que ela pudesse estar preparada para fazer a obra de preparar para Deus o próximo líder da nação de Israel. Então, Deus não faz nada à toa. Então, Deus deixou Ana estéril, porque Deus queria trabalhar o espiritual de Ana. E ela precisaria passar por aquele deserto, aquela zombaria, né? Não só da Penínia, mas das outras pessoas, porque naquele tempo a mulher que não tinha filhos era desprezada de todas as pessoas. Este era o deserto de Ana. Todos nós estamos no deserto para sermos moldados por Deus para alguma obra, né? Para alguma obra, para alguma tarefa neste mundo. Então não devemos reclamar de Deus, devemos reclamar de Deus. Devemos ficar firme até o fim deste deserto, pois a sua vitória será muito grande. Então, passe pelo seu deserto, cantando e louvando a Deus, exaltando o nome de Deus e tendo a certeza que o deserto não é para sempre. Uma hora ele acaba, uma hora Deus lhe tira desse deserto. Em um ano em que Eucana e toda a sua família foi sacrificar ao Senhor em Siló, Ana foi até o tabernáculo e com muita amargura de alma, ou melhor, com muita tristeza em sua alma, ela ora ao Pai Eterno e lhe faz um voto. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versos do 9 a 11, nos diz assim, o voto de Ana. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres,
mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, o filho de Ana não seria para ela. Ela estava pedindo a Deus um filho homem. E este filho, ela estava fazendo um voto. Se Deus desse um filho homem para ela, ela iria devolvê-lo a Deus para trabalhar na casa do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor todos os dias da vida dele. E mais, ele seria nazireu. O que é o nazireu? Não corta o cabelo. A navalha não passaria pela sua cabeça. Então Ana estava agora preparada para aquela obra de gerar o filho que seria o substituto da casa de Eli. Ana pede um filho varão a Deus. Ela a devolveria a Deus. Ana queria pelo menos ter o privilégio de ter um filho, mesmo que ela não ficasse com ele para si. Então ela queria ter o privilégio de dizer: eu tenho um filho, não sou estéril. O Senhor me abençoou com um filho. E esse filho ele me deu, não para mim, mas para ele mesmo. No versículo 12, nos diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Então, aqui no versículo 12, nos diz que ela perseverava. Ela perseverou em oração perante o Senhor. Então, ela estava orando e perseverando naquele voto, naquela oração, naquele pedido. Tem muitas pessoas que querem algo de Deus, mas não perseveram na oração, não perseveram em receber. Pedem e querem logo receber, e quando não recebe, desistem, não perseveram. E Jesus diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a sua recompensa. Ana perseverava, estava ali, ali na porta, né, da tenda, perto da tenda da congregação, orando, clamando, pedindo a Deus. Estava perseverando em oração até receber como, né? Então ele diz assim: tem muitas pessoas que querem algo de Deus, mas não perseveram em oração até receber como fez Ana. Para você receber algo, você precisa perseverar. O ventre de Ana e a parte espiritual de Ana já estavam prontas, preste atenção. O ventre, né, e a alma e o espírito de Ana já estavam pronto. Deus já tinha preparado tudo, porque Ana já estava pronta para aquela obra que Deus iria dar a ela. Então, o ventre e o espírito e a alma estavam prontos para receber o fruto chamado Samuel. Então, Deus ouviu a oração de Ana. Então, Ana estava orando, clamando, perseverando na oração e no seu voto, e estava falando só
entre ela e Deus. A boca dela, apesar de mexer, mas não saía som. E os versos do 12 ao 13 nos diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então preste atenção aqui que Eli viu Ana orando. Seja bem-vinda, Josenildo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Seja bem-vindo, né, a esse estudo. Então, Eli, ao ver Ana ali perto, né, do tabernáculo, ele viu só os lábios de Ana mexendo, ele logo interpretou que ela estava embriagada. Eli começou a observar Ana e viu que mexia somente os lábios e disse para ela: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Eli julgou Ana somente por uma atitude dela, somente por ela estar falando sem que soltasse nenhum som da sua boca. Então ela estava falando só entre ela e Deus. A boca dela se mexia, mas não saía som. E Eli interpretou que ela estava embriagada. Quantas vezes julgamos as pessoas por alguma coisa que vemos ou ouvimos, mas sem conhecer a real causa do assunto, né? Do que está acontecendo com aquela pessoa. E nós julgamos, né? Então, ele julgou aquela mulher sem saber realmente o que estava acontecendo. Ele viu somente uma atitude, ela falando, mas sem som nenhum, e ele imaginou, interpretou que ela estava embriagada. E quantas vezes nós somos injustos, julgando mal as pessoas, sem conhecer os seus problemas, né? Então, nós devemos aprender e não fazer isto. Em 1 Samuel, capítulo 16... 1 Samuel, capítulo 16, nós vemos também uma má interpretação de Samuel. Então, Samuel 16, versículo 6, nos diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui Samuel foi ungir o segundo rei de Israel. Deus mandou Samuel ir até a casa do pai de Davi e ungir o rei de Israel. E este rei seria um dos filhos, né, do pai de Davi, que eu não estou lembrado o nome agora. Mas Samuel, ao ver Eliabe, porque ele era o quê? Ele era bonito, de porte, era alto, de estatura, e Samuel imaginou, é esse daí o escolhido de Deus. Então, Samuel teve este mesmo julgamento. Samuel julgou que Eliabe
era o escolhido de Deus por ser o segundo rei, para ser o segundo rei de Israel, somente porque ele olhou a aparência de Eliabe. Por quê? Porque ele só estava julgando conforme o que ele estava vendo. Mas ele não conhecia o coração de Eliabe. E Deus, ele não julga pelo que ele vê fisicamente. Ele julga pelo que ele vê no espírito da pessoa. E ele viu que o espírito de Eliabe não era ligado com o espírito dele. Logo, não seria aquele o rei. Ele tinha a estatura, ele tinha a formosura de um rei do mundo, mas ele não tinha a estatura e a formosura do coração espiritual. E Deus, ele quer ver o nosso coração, como é que ele está, se ele está de acordo com a vontade de Deus. Então, o sacerdote Eli, ele julgou só pela aparência. Ele viu os lábios de Ana mexerem sem sair som nenhum, e ele julgou que ela estava embriagada. Mas ele não viu o interior de Ana, ele não viu a aflição de Ana, a amargura que Ana passava. Ele não viu que ela estava intimamente ligada com o pai, conversando com o pai. E por isso ele julgou, porque ele julgou só pela aparência. E é assim que julgamos as pessoas, somente por aquilo que vemos nas pessoas, não o que tem no coração das pessoas, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, só quem conhece é Deus. Por isso Deus diz para a gente não julgar as pessoas, porque ele julga conforme o que ele vê no coração da pessoa. E o coração da pessoa nós não vemos. Tem pessoas que na sua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Só Deus sonda os corações e conhece o mais profundo do nosso ser. Os versos 1 Samuel, do 15 ao 16, nos diz assim: Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, ela passou muito tempo na presença do Senhor, ela estava se derramando diante do Senhor, ela estava se mostrando diante do Senhor o que ela sentia, a amargura, porque ela sofria, como era zombada, o que ela queria, e ela fez o voto, a Deus, se ele desse um filho varão, ela devolveria a ele. Então, versículo 18 nos diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Ela falando para Eli. Assim a mulher seguiu o seu caminho e disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante. Eu vou ler, estou lendo o 18, então tem que ler o 17, depois o 18. Vou ler o 17. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, depois que ela revelou para Eli o que realmente ela estava conversando, que era com Deus, ela não estava
embriagada, ela era aflita, estava conversando com Deus. Então Eli abençoou ela e disse, então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então Eli abençoou Ana. E o versículo 18 nos diz, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, Ana já não estava mais triste, pois ela creu na palavra do profeta Eli, do profeta de Deus, daquele que estava representando Deus nesta terra, né? Quando Deus escolhe um líder para cuidar do seu rebanho, aprenda uma coisa: não se rebele contra ele, mas leve ele à presença de Deus, pois Deus cobrará dele a responsabilidade que ele, Deus, deu a seu servo. Assim também, não é? Assim também nós devemos estar orando pelos nossos líderes. Então Deus vai cobrar deles. Assim também Deus cobrará de cada um de nós tudo aquilo que Ele, Deus, colocou em nossas mãos para fazer. Então Deus vai cobrar de cada líder, de cada pastor, de cada missionário, de cada líder da igreja. Ele vai cobrar tudo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos para fazermos. Então, nós não precisamos nos rebelar quando o nosso líder não está andando de acordo com a vontade de Deus. Porque quem vai tratar com ele não é nós, e sim Deus. Então, Eli, ele negligenciou a palavra de Deus, a justiça, em favor dos seus filhos e levou uma nação a se afastar de Deus. Então, nós nunca devemos nos afastar de Deus por causa de líder nem de pessoa nenhuma. Tem pessoas que saem da igreja, porque o irmão fez isso, mas o pastor fez aquilo. Então, você não está servindo a Deus. Você está servindo é o irmão, você está servindo é o pastor. Aqui nós aprendemos com Eucana. Eucana e Ana não se afastaram de Deus por causa dos filhos de Eli. Eles permaneceram firmes e todo ano iam levar suas ofertas e seu sacrifício a Deus. Eles foram fiéis, eles se mantiveram fiéis, mesmo no meio da infidelidade dos religiosos, que era Eli e os filhos. Então, devemos respeitar os seus líderes. Devemos respeitar os nossos líderes, mesmo eles não estando na obediência a Deus. Observe o que estou dizendo, observe o que eu estou dizendo. Os líderes que Deus colocou sobre você, não aqueles que se fizeram líderes e dizem que foi Deus. Então, tem muita gente que diz que é líder, que foi Deus quem escolheu eles, mas não foi. Então, não é desses que eu estou falando. Esses aí são chamados falsos profetas. São chamados, Jesus chama de mercenário. Não são esses. São aqueles líderes que Deus colocou sobre a igreja dele, mas que esses líderes não estão fazendo o que Deus manda. Eli era um escolhido de Deus e os filhos dele também. Só que eles estavam afastados de Deus devido à sua desobediência. E Deus iria tratar com cada um deles. Ana creu na palavra de Eli e a angústia saiu do seu coração. Então, quando Eli disse que Deus iria dar para ela o que ela estava pedindo, então ela creu naquela palavra e
ficou feliz e a angústia que tinha no seu coração saiu do seu coração, porque ela creu. E é isso que nós devemos crer, na palavra de Deus. Na palavra que o servo de Deus diz para nós, baseado naquilo que Deus está falando. Eucana e Ana não se deixaram corromper devido às más condutas dos filhos de Eli e pela própria omissão de Eli. Eucana e Ana se mantiveram fiéis a Deus, mesmo no meio da infidelidade daqueles sacerdotes. Se mantinham fiéis ao Pai eterno, mesmo que todos ao seu redor estejam apostatando a sua fé. Então, se mantenha fiel ao Pai eterno, mesmo que todos ao seu redor estejam apostatando a sua fé. Agora, meus irmãos e irmãs, nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias, muitas pessoas irão apostatar a sua fé. Irão abandonar Deus por causa da atitude de muitas pessoas, por causa de muitos escândalos, de muitos líderes que não têm compromisso com Deus. Mas você se mantenha fiel a Deus. Não faça como a nação de Israel. Não todos, mas a maioria apostatou a sua fé, passou a adorar Baal e queriam receber as bênçãos de Deus. E não pode. Se você não está na obediência ao Pai, você está debaixo de maldição. Se você não está obedecendo a Deus, você está debaixo de maldição. Deus não vai lhe proteger, Deus não vai lhe abençoar. Para Deus lhe abençoar, você precisa estar na obediência a Deus. Basta você ler Deuteronômio, capítulo 30, se eu não estou enganado, os versos do 15 em diante, que ele diz, vocês escolham hoje a bênção ou a maldição. Então você vai ler lá e você vai ver se realmente você está dentro da obediência ao Pai. Eucana e Ana viviam na obediência ao Pai e ela recebeu a bênção que tanto pediu a Deus. Se você se mantiver fiel a Deus, Deus também será fiel a você. Não se esqueça disto. Mas se você não se mantiver fiel a Deus, Deus não vai lhe abençoar. Por quê? Porque você está na desobediência. Você está debaixo de maldição. Você está na mão do maligno. Então precisa ser obediente. Precisa, se estiver na desobediência, pedir perdão a Deus e vir para Deus. 1 Samuel, do 20 ao 23, nos diz o seguinte. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Então, Eucana, no ano seguinte, foi para sacrificar, levar a sua oferta a Deus e sacrificar a Deus, né, pelos seus pecados, pelos pecados da sua família. Só que Ana não subiu. Ana já tinha engravidado, tinha tido o seu filho, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido,
Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então Ana disse: só quando meu filho estiver desmamado, eu vou levá-lo para deixar no templo. Ainda não é tempo dele ficar no templo. Ainda não é tempo de eu cumprir o meu voto. Então Ana precisava preparar o seu filho, porque Deus prepara tudo e todos a usar na sua obra. Eucana vai a Siló, mas Ana não vai com ele. Ainda não é o tempo de cumprir o voto que ela fez a Deus. Então, os versos do 24 ao 28 nos diz assim: E, havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E versículo 25. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e agora ali ao Senhor. E adorou ali ao Senhor. Então, oh meu Deus. Então, Ana foi cumprir o seu voto depois que o menino foi desmamado. E naquele tempo, a criança era desmamada por volta dos 3 aos 5 anos de idade. Então, a criança mamava até esse tempo. 3 anos, 4 anos, era desmamado, até 5 anos. Muitas vezes a criança ainda mamava. E foi nessa idade aí que Samuel foi levado para ficar no templo. Ana entrega, e esse tempo todo Ana ensinou o seu filho a amar a Deus, a servir a Deus, a obedecer a Deus, a ser um servo fiel a Deus. Ana entrega o seu filho à obra de Deus, o seu único filho Samuel, filho que ela pediu a Deus para ele, Deus, não para ela. Então, Ana pediu um filho para Deus e esse filho seria devolvido a Deus. Ana deixou seu filho para servir a Deus na casa de Deus. Eli, o sacerdote, criou os seus filhos para serem sacerdotes de Deus no tabernáculo. Mas eles não serviam a Deus. Antes, irritavam, né? Eles iravam a Deus e Deus os queria matar. Então, Eli, sacerdote, teria os seus filhos por seu sucessor, não é? Porque ele fazia parte da casa de Arão. Mas Eli não educou seus filhos como deveria, e os filhos de Eli não serviam a Deus. Mas Deus estava preparando um sucessor para a casa de Eli. Já Ana teve um filho e entregou para o serviço de Deus, pois foi para isso que Ana pediu seu filho, para servir a Deus.
Agora eu faço uma pergunta para vocês que têm filhos. E vocês têm levado os filhos de vocês à presença de Deus? Vocês têm ensinado os filhos de vocês a amarem a Deus? Vocês têm devolvido os filhos de vocês a Deus? Aqui em 2 Samuel, em 1 Samuel, capítulo 2, versos do 1 ao 10, é o cântico de Ana em adoração, né, e louvor ao Senhor. Então, eu não vou ler, mas os irmãos leem, tem muitas maravilhas neste cântico, né, de Ana, mas ele é grande, não vou ler, os irmãos podem ler em casa. Agora, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: Então Eucana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então eles levaram Samuel para ficar para sempre na casa do Senhor, servindo o Senhor toda a sua vida. Que privilégio, né? Hoje muitos filhos de crente estão nas cadeias da vida, estão assassinando os outros, estão roubando, estão usando drogas. É uma pena, né? Muitos estão fazendo isto, mas você precisa educar os seus filhos para que eles, quando grande, sirvam ao Pai Eterno. Então, nos dias que Eucana voltou para a sua casa, e Samuel ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, em 1 Samuel 2,11, nos diz que Eucana voltou para a sua casa, mas seu filho Samuel ficou com o profeta Eli, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo como servir a Deus e como ter intimidade com Deus mais ainda. Ana cumpriu o seu voto a Deus e o seu filho foi entregue para o serviço do Pai Eterno. Então devemos aprender com Ana, né? Está ensinando os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, a servirem a Deus, a amarem a Deus e estarem na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Feliz daquele que educa os seus filhos no caminho do Senhor, como ele, Deus, manda. E pode ver estes filhos envelhecendo, vivendo ou servindo ao Senhor. Vivendo e servindo ao Senhor. Isso é um privilégio para os pais que têm esse privilégio de ver os seus filhos crescerem, amadurecerem, envelhecerem na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Faça o mesmo que Ana e Eucana fizeram com o seu filho. Eduque-os no caminho do Senhor, para que, quando ele tiver entendimento do certo e do errado, ele escolha o certo e rejeite o errado. Ensine para ele a diferença do certo e do errado, mostrando ao seu filho quem é o certo, a verdade, e quem é o errado, a mentira, e para onde cada um levará aquele que os servirem, né? Os servirem. Então, quem escolhe a verdade, essa verdade vai levar ele para o céu. Mas quem escolhe servir a mentira vai levar ele para o inferno. A verdade é Cristo, a mentira é Satanás.
Quem seguir e obedecer à verdade, esse terá vida eterna de felicidade no céu com Cristo. Quem seguir a mentira, o engano, terá vida de sofrimento e muitas dores na eternidade, com o diabo no lago de fogo e enxofre. Mas você que me ouve, você pode, se quiser, escolher a sua morada na eternidade. É você quem escolhe e tem que ser escolhida aqui nesta vida. Porque depois que sair desta vida, na eternidade não pode mais escolher. Você escolhe aqui se quer a verdade ou se quer a mentira, se quer Deus ou se quer o diabo. Então, essa escolha você tem que fazer aqui nesta terra. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher Cristo ou o diabo? O céu ou o inferno? Então, a verdade ou a mentira? Só existe dois caminhos, o largo e o estreito. Só existe duas portas, a larga e a estreita. A larga, o caminho largo e a porta espaçosa conduz para o lago de fogo. Mas o caminho estreito e apertado a porta leva para o céu. São poucos os que acertam pelo caminho estreito. E são muitos os que vão no caminho largo. O caminho largo cabe todo tipo de pecado. O caminho estreito não cabe pecado nenhum. Então, que você decida onde você quer passar a sua eternidade. Já está dizendo eternidade. Não tem fim. Se você escolher o sofrimento, é para sempre. Se você escolher a vida eterna, é para sempre. Que o Senhor nos abençoe, e que possamos aprender com Ana e Eucana a ser fiel a Deus, mesmo os nossos líderes sendo desobedientes a Deus. O que importa é você estar na presença de Deus, servindo a Deus e não os homens. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E que os Teus filhos aprendam e queiram fazer a Sua vontade. E me ajude a transmitir sempre a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um destas famílias e dê a sabedoria para cada um educar os seus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esse vídeo para outras pessoas, compartilhe, dê o seu bonzinho, aperte no coraçãozinho, aperte no like aí e comente, não é? E até o próximo estudo. Até terça-feira.